Querido pastor, antes mesmo do seu nascimento, Deus sonhava com você. Sua vida, seu ministério, seu pastoreio nasceram primeiro no coração do Pai. Um grande desafio Deus já sabia que teria pela frente. Ele te escolheu, Ele te capacitou e Ele segue te sustentando. Ser pastor é muito mais do que administrar uma igreja, muito mais do que ser pregador. Ser pastor é zelar pelas ovelhas que carinhosamente Deus lhe confiou. É ser pai delas, festejar suas conquistas, chorar suas dores, corrigir com amor quando preciso for. É ser firme, mesmo quando a emoção tenta controlar a razão. É saber que muitas vezes será mal interpretado, quem sabe até julgado, se sentir solitário. Ser pastor é renunciar à sua família para cumprir o seu chamado e ainda assim fazer com que seu ministério dentro de seu lar seja motivo de louvor. É brincar com as crianças, ser amigo dos jovens, ser companheiro dos adultos. É orar quando todos estão dormindo. É crer continuamente, não desistir da sua fé. É ter certeza de que vai passar, porque Deus está no controle de tudo. É ser forte e não desanimar, e nunca se esquecer que o trabalho será recompensado. Ser pastor é amar, é deixar um legado de amor, baseado nos ensinamentos do Senhor. E a nós só nos resta dizer, obrigado, meu querido pastor. Uma homenagem da PIB Taboão para todos os pastores. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que seus familiares também estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a aula número 2. Antes de darmos início ao estudo, eu gostaria de orar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos também pela vida dos pastores, em especial dos pastores da PIB Taboão. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha conceder a cada um deles saúde, sabedoria, discernimento. Senhor, também nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha falar conosco a respeito deste estudo, que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos entender a respeito da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da lição é Cristo vive em mim. Está baseado em Gálatas, capítulo 1 e 2. O texto áureo que nós vamos ler agora é Gálatas 2:20, que diz assim: Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, qual que foi o motivo? Porque o apóstolo Paulo escreveu para os crentes, da região da Galácia, porque ele precisou escrever para os crentes. Porque aqueles crentes, irmãos, eles estavam sendo influenciados, estavam se desviando do evangelho. Evangelho que o próprio Paulo havia pregado e ensinado. Isso causou um espanto no apóstolo Paulo, quando ele recebeu essa notícia. Para entender melhor, vamos ler Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9, que diz assim: Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou outro anjo do céu, ou um anjo do céu, vos pregue o evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. A experiência de Cristo viver em nós é a base para um evangelho insubstituível.
há coisas que nos causam espanto e que causou espanto ali no apóstolo Paulo. Crentes, eles estavam convertidos, eles conheciam, sabiam da vida do apóstolo Paulo, por tudo quanto ele tinha passado, eles também tiveram uma experiência de conversão e de repente começaram a se desviar. E isso é muito preocupante, né? Distanciar-se da suficiência. Quando nós aceitamos a Jesus, ele é o nosso suficiente Salvador. O Evangelho é o suficiente para a nossa vida. Então, não tem que se acrescentar nada a esse Evangelho, porque tudo que for acrescentado já transforma no outro Evangelho, no Evangelho falso, no Evangelho que não existe. E nós, nos dias de hoje, irmãos, nós vemos tantas coisas sendo acrescentadas ao Evangelho e que de fato não vão acrescentar nada na nossa vida. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que está à nossa volta, estar atento à palavra, ter uma vida de oração, buscar o entendimento do Senhor, para que quando vier esse tipo de influência, ela não venha atrapalhar a nossa caminhada cristã. E foi o que estava acontecendo ali com aqueles crentes da região da Galácia. Essa experiência de Cristo viver em nós, ela oferece clareza quanto ao propósito da lei e o seu tempo. Por quê? Os mestres judaizantes, eles estavam querendo introduzir a circuncisão, eles foram vigiar essa tal liberdade que os crentes têm em Cristo. Eles poderiam pensar, né? E poderiam argumentar a respeito disso. Mas é só isso, é aceitar Jesus, isso te garante a salvação? E o ritual da circuncisão? E o cumprimento da lei do Velho Testamento? Nós precisamos entender, nós precisamos ter clareza. Aqueles crentes precisavam ter clareza. E o apóstolo Paulo foi enfático nisso, né? Vamos ler lá Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim: Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Não haveria mais lugar para a lei, né, a respeito da salvação. A salvação é a graça imerecida, é acreditar, é ter fé no Senhor Jesus, é ter fé no Evangelho. A lei, ela não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo. Nós fomos justificados, nós fomos chamados por Cristo. E uma vez que nós fomos chamados, que nós temos uma vida cristã, não há como recuar. Nós não podemos voltar atrás. Nós temos que prosseguir, avançar, querer conhecer mais do Senhor, dar um bom testemunho desse Evangelho, mostrar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ao contrário daquilo que estava acontecendo lá. Os crentes foram recebendo outras informações, foram agregando outras coisas ao seu conhecimento e foram se desviando do Evangelho verdadeiro, do Evangelho de Cristo, do Evangelho que salva. A lei, ela não justifica. O que justifica é a fé em Cristo. A lei, ela serviu de ensino, ela apontou para Cristo. A lei não é contra as promessas do Senhor, não é contra as promessas de Deus, mas ela aponta para as promessas de Deus. A experiência de Cristo viver em nós, irmãos, ela faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim: E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo para nos escravizar. O perigo não estava fora, ou poderia também estar fora, mas o perigo nessa ocasião estava dentro da igreja,
já tinham se filtrado dentro da igreja, vigiando a liberdade que os crentes tinham e querendo introduzir coisas novas, querendo introduzir e acabavam distorcendo quanto ao ensino e à interpretação da palavra. Nós precisamos, irmãos, estarmos firmados na palavra do Senhor, porque quando vier qualquer influência de fora, não vai abalar a nossa fé. Nós não vamos ficar com dúvida, porque quando ficamos com dúvida, nós temos a tendência de cair num erro. Mas se nós temos a firme convicção de que a fé, de que é pela graça do Senhor que nós somos salvos, e transmitir isso para aqueles que estão à nossa volta, transmitir isso para aqueles que vêm com uma novidade, com algo novo a respeito do Evangelho, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos ter clareza. E nos dias de hoje, quantas coisas nós temos visto que não estão de acordo com a palavra do Senhor? E nós precisamos estar firmados mesmo na palavra. Estarmos desenvolvendo uma vida de oração, de leitura da palavra do Senhor, procurar o entendimento através do Senhor, pedir sabedoria para entender a palavra. A Bíblia diz que nós precisamos pedir sabedoria, que o Senhor nos dá sabedoria. Então nós precisamos exercitar essa nossa fé e pedir sabedoria ao Senhor para entendermos a sua palavra, entendermos aquilo que Ele quer para a nossa vida. A Bíblia é um manual de fé, é um manual para as nossas vidas. E aqui tem resposta para todos os tipos de assunto, né? Inclusive para que nós não nos desviemos da palavra, que permaneçamos firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma vez que aceitamos Jesus, nós não podemos recuar, nós precisamos avançar no conhecimento. Por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, de onde Ele nos tirou. E o apóstolo Paulo, ele lembrava bem disso, ele falava bem disso. Ele era o perseguidor da igreja e Cristo o chamou, o Senhor o chamou, o transformou, mudou o seu nome, uma nova criatura que defendia o Evangelho com todas as suas forças, passando por tudo que ele passava, mas defendendo o Evangelho. Por isso ele ficou tão espantado. Como é que os crentes poderiam fazer isso? Como é que aquele povo que eu deixei, que eu preguei, que eu ensinei, como é que eles poderiam estar se desviando do Evangelho? E ele tinha esse objetivo. Eles precisam rejeitar essas práticas. Eles precisam lembrar quem é que dá a salvação. Eles precisam lembrar em quem eles têm fé. Qual é a graça salvadora de Cristo? O que essa graça tem feito na vida deles? Qual é a diferença? A experiência, irmãos, de Cristo viver em nós coloca a expressão glória do Senhor por meio de nós. Não somos nós que fazemos nada. É o Senhor que faz nas nossas vidas. Gálatas 2:20, que nós já lemos. Portanto, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não a nós, irmãos, mas ao nome do Senhor é que nós devemos dar graça, é que nós devemos dar glória. Toda a honra e toda a glória deve ser para o Senhor. Nós temos as marcas de Jesus, ou queremos apresentar as nossas próprias marcas? Então a vida, o nosso modo de viver, deve transparecer a glória de Cristo. Todos os nossos atos, as nossas palavras, as nossas atitudes devem estar de acordo com a palavra do Senhor. Nós devemos valorizar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se nós colocarmos qualquer coisa que não tenha a ver com o sacrifício que Cristo fez por nós, ali nós não estamos valorizando aquilo que Ele fez por nós. De onde Ele nos tirou? Essa deve ser uma lembrança constante nas nossas mentes,
Quem era eu? Quem eu era? De onde ele me tirou? Quem eu sou agora? Com quem eu posso falar? Eu posso ser influência na vida de alguém? Influência positiva, de levar as pessoas que estão à nossa volta a quererem conhecer também desse Jesus maravilhoso que nos transforma, que nos transformou. Buscar uma vida de santificação diariamente. O apóstolo Paulo queria que as palavras do Senhor, as atitudes de Jesus, que fossem reproduzidos na sua vida, o bom testemunho. Ele queria demonstrar aquilo que Cristo fez por ele. E faz parte da transformação que o Espírito Santo promove em nossa vida, plantando em nós os frutos do Espírito. Cristo vive em nós. As nossas atitudes devem ser transformadas, devem ser mudadas. Nós não podemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer modismo ou qualquer outra coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Nós somos pecadores, nós erramos, mas Cristo vive em nós e nós precisamos nos lembrar disso diariamente, que Cristo vive em nós, que Ele fez um sacrifício por nós. E fica até repetitivo falar a mesma coisa, que Cristo vive em nós, mas de fato Ele vive. E nós precisamos crer nisso. Aqueles crentes lá precisavam crer nisso. E por isso o apóstolo Paulo escreveu a carta. A experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade ou legalismo. Gálatas 2:21. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Nós não podemos anular a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo. Firmeza e determinação para não aniquilar a graça de Deus. Os Gálatas estavam querendo aniquilar, anular, colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em um legalismo. A questão da circuncisão. Eles já não precisavam mais passar por esse processo, porque agora era graça. Jesus veio, já não haveria mais sacrifício, só esse ritual. Só que os mestres judaizantes queriam impor isso ali e as pessoas ficavam perdidas. Por isso o apóstolo Paulo foi tão categórico a afirmar que nada se acrescente ao evangelho, senão não é o evangelho, que seja maldito esse que acrescenta. Não podemos anular a graça bendita, porque se nós fizermos isso, seria como tornar a morte de Jesus inútil, em vão. E os Gálatas, eles estavam se iludindo. Irmãos, a nossa maneira de viver precisa ser uma vida centrada em Cristo. E como é que nós vamos desenvolver essa vida centrada em Cristo? Nós temos aqui uma dica, algumas dicas. Leia e conheça mais a palavra de Deus. Busque desenvolver uma vida de oração. Falar com Deus, irmãos, a todo momento, num lugar separado, reservado, mas também quando estamos trabalhando, quando estamos caminhando na rua, no nosso pensamento nós devemos estar ligados com o Senhor, falando com Ele, desenvolvendo essa vida de oração, rejeitando todo tipo de proposta que contrarie a ética do reino. Então, não está de acordo com a palavra do Senhor, não está de acordo com a ética cristã, rejeita, não aceite. Proponha a ensinar com discipulado a essência do Evangelho, sem acréscimos humanos ou religiosos. Nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Irmãos,
esse foi o estudo de hoje. Fiquemos firmes na palavra, rejeitemos qualquer prática que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Eu desejo que todos tenham um ótimo domingo, uma semana ricamente abençoada e que em breve estejamos todos juntos para louvar e glorificar o Senhor na PIB Taboão. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau.